Bem-vindos ao canal Deus e Eu. Hoje vocês estão vendo uma querida aqui do meu lado, uma pessoa diferente. Quem será? Quem é você? Jéssica, se apresenta. Sou a Jéssica, eu tenho 13 anos e hoje a gente vai falar um pouco sobre o caminho do perdão. Vai ser muito legal ter esse bate-papo com vocês a respeito desse tema tão difícil na nossa prática de vida. Então vamos lá. Tenho certeza que todo mundo aqui já deve ter sentido magoado por alguém. E uma das coisas mais difíceis é quando a gente tem que perdoar a pessoa, principalmente quando ela machuca a gente mais de uma vez e erra a mesma coisa várias vezes. Sim, e essa questão de errar mais de uma vez, a Bíblia fala a respeito disso. Vamos ver? Olha aqui, se nós abrirmos a nossa Bíblia em Mateus capítulo 18, no verso 21, Pedro, ele faz uma perguntinha interessante para Jesus. Acompanha comigo. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Aí ele diz: até 7 vezes? Olha que interessante, na época de Jesus, era costume se perdoar, lá os rabinos permitiam que se perdoasse 3 vezes a pessoa. E se você quisesse, você poderia perdoar a 4ª, mas 3 vezes estava muito bom. Só que Pedro, ele chama atenção para o número da perfeição. O 7, simbolicamente na Bíblia, é o número da perfeição. Então, olha que perfeito. Senhor, eu posso perdoar 7 vezes? Não fecharia com chave de ouro? Como se fosse uma coisa muito boa, assim, perdoar 7 vezes. 7 vezes. E aí Jesus responde: não. Olha o que Jesus fala aqui. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Tá bom pra você, Jéssica? Eu acho que tá. Na verdade, Jesus quis dizer o quê? Olha, não tem número não. A gente erra mesmo muitas vezes. Devemos perdoar sempre, independente do número das vezes, porque o perdão é essencial em nossas vidas. Porque quando nós perdoamos, nós tiramos amarras da nossa vida. É como se você tirasse um peso do seu pé, o do ressentimento e o da mágoa, e a gente se sente mais leve. É que o caminho do perdão não é só para os outros, mas sim para nós também. A gente se liberta, a gente está fazendo com que as pessoas que nos magoaram não nos controlem. Então é uma coisa assim que você deixa Deus agir. Sim, e sabe que tem um caminho que Jesus nos mostrou para a gente conseguir perdoar. Nesse mesmo capítulo de Mateus 18, eu vou convidar você para acompanhar a gente. Dá uma olhada na parábola que Jesus contou para ensinar a respeito do perdão. Vamos ver? Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Você sabe quanto vale isso? Então, você sabe o que o comentário diz? A gente não sabe quanto vale, mas o comentário aqui, o teólogo, diz o seguinte: esse valor é o salário de aproximadamente 60 milhões de dias trabalhados. Eu acho que ele precisaria de muitas vidas, né, para pagar essa dívida. Ou seja, aqui o verso identifica uma dívida impagável. Ninguém poderia pagar essa dívida, Jéssica. E isso chama atenção. E o servo, desesperado, aqui o verso conta, ele se prostrou-se e começou a rogar. Por quê? Porque antes, aqui no verso, diz que o senhor dele ia vendê-lo, ia vender a família, ia vender os filhos. Ele, desesperado, ele prostrou-se para esse senhor e clamou. Olha o que ele falou aqui: rogou, sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecido,
compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Olha que bacana. Ele se compadeceu daquela alma, né? Ele viu, não vai conseguir pagar, ele prometeu que ia pagar, ele sabia que não ia pagar, estava desesperado, e esse Senhor perdoou. E isso daqui, Jéssica, está ensinando uma lição muito importante para a gente. O que essa parábola está representando? Nós adquirimos uma dívida impagável com Adão e Eva. Adão e Eva trouxeram esse legado, uma dívida que nenhum ser humano pôde pagar. Então Jesus pagou essa dívida, um preço altíssimo, um Deus que deixou a sua glória e veio, tomou o nosso lugar, pagou o único que poderia pagar. Porque além de perdoar a gente, ele também morreu para a gente. Exatamente, para garantir esse nosso perdão, né? A gente continua achando muito difícil ter esse olhar que Jesus teve com a gente para com o próximo. Eu realmente acho que, atualmente, uma das coisas mais difíceis que tem é perdoar uma pessoa que machucou muito a gente. Sim. Sabe? Mas uma coisa que eu acho muito importante é que, na verdade, quando a gente está perdoando alguém, a gente não tá só fazendo a pessoa se sentir melhor, mas sim a gente tá libertando a raiva, a amargura que tá na gente. Sim. Tem uma frase de Corrier, que é uma sobrevivente do Holocausto, que fala assim: perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Então, perdoar pode ser uma coisa muito difícil, mas quando você descobre o caminho do perdão, você descobre que é uma coisa que vai te libertar. Sim, sim. Jesus, ele sabe das coisas, né, Jéssica? Quando ele fala pra gente perdoar várias vezes, ele sabe exatamente que isso vai provocar esse tipo de sentimento na gente. Então vamos ver o final dessa parábola para entendermos essa questão do perdão. Aqui no caso parece que esse servo não entendeu isso. Olha o que aconteceu. No verso 28 diz o seguinte: ele foi perdoado, né? Saiu feliz da vida. Olha aqui, saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Sabe qual o valor de 100 denários? Está aqui, ó. Por volta de 100 dias de trabalho. Pensa, Jéssica. Ele foi perdoado de uma dívida impagável. E ele não quis perdoar o seu conservo, o seu coleguinha, que poderia pagar essa dívida em 100 dias. E agarrando, sufocava o seu conservo, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, ele fez a mesma coisa que ele tinha feito. E implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. E aí os outros amigos, companheiros, vendo essa situação, levaram lá para o Senhor que perdoou esse servo. E o Senhor ficou indignado e ele foi e disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do seu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, mandou ele para a prisão também, até que ele pagasse a dele. Só que ele não iria pagar nunca. Ou seja, o fim dele foi muito triste. E essa parábola nos traz uma lição muito importante. Sabe o que aconteceu aqui, Jéssica? Esse servo, ele não compreendeu o que era o perdão de Deus. Às vezes a gente não compreende o perdão de Deus porque nós nos achamos muito bons. A minha dívida não foi muita, porque Jesus nem precisou me perdoar muito, eu sou uma pessoa tão boa. Sabe? Você não sente o valor do perdão, porque às vezes o orgulho, você nem se reconhece como um pecador. Agora, também tem o outro lado. Tem aquelas pessoas que se acham tão culpadas, com tanto peso dos seus erros, que elas acham que é impossível ter o perdão de Deus, e daí elas também não perdoam os outros. Então você veja que falta muito dessa compreensão do que seja o perdão de Jesus
para que a gente comece a exercer esse perdão para com as outras pessoas. O certo, na verdade, é que a gente deve perdoar as pessoas assim como Deus perdoa a gente. Tipo, dos pecados... não existe pecadinho nem pecadão. De todos os pecados que a gente teve, ele morreu naquela cruz com o peso de todos nós. Exatamente. A gente não tem que se achar melhor. Todos nós estamos na mesma situação. A dívida era de todos nós. E Jesus nos amou. Daí a gente precisa amar mais as pessoas, não é, Jéssica? Sim. Muitas vezes a gente esquece de que Deus morreu naquela cruz pela gente. A gente esquece que ele morreu por amor. A gente tem que saber perdoar as pessoas por amor também. E também, ele às vezes é uma coisa às vezes é uma coisa boba também. E a gente... Às vezes é uma dívida de 100 denários, a gente não quer perdoar, quando que Jesus perdoou o nosso por tudo que a gente fez. Exatamente. Não é desproporcional? Quando a gente pensa em Jesus, no que ele fez, e no que a gente não é capaz de fazer. Ele deu a vida pela gente, literalmente. Exatamente. Uma coisa importante também é que algumas pessoas não entendem que, às vezes, perdoar não é esquecer do que aconteceu. Por exemplo, quando você se machuca, acho que quem tem cicatriz sabe. Quando você se machuca, você lembra quando doía no início, mas depois parou de doer. Você pode olhar, tem a mesma cicatriz, mas parou de doer. Sabe quando uma pessoa te machuca muito, por exemplo, uma amiga sua machuca muito você, e depois você pode perdoar ela, é uma coisa assim, importante, você tem que perdoar a pessoa. Mas não quer dizer que você tem que deixar a pessoa continuar te machucando, porque se ela está predisposta a isso, a gente não vai permitir, né, ficar nessa situação. Eu acho que esse é um grande desafio, inclusive eu quero lançar um desafio para vocês. Provavelmente todo mundo aqui deve ter alguém que ainda não perdoa e que tem que perdoar. Então, de um parente para um amigo ou para uma pessoa até desconhecida, perdoe a pessoa, nem que você perdoa só no seu coração. Porque Deus fez isso já pela gente há muito tempo e por uma coisa muito, muito maior. Então, eu acho que todo mundo aqui consegue perdoar as pessoas que machucaram. Consegue sim. Sabe, Jéssica, quando a gente é mais novo, a gente tem assim uma facilidade maior de perdão. Você deve achar até muito mais simples que eu. Mas à medida que a gente vai envelhecendo, os adultos normalmente vão colecionando muitos episódios difíceis da vida e vão ficando cada vez mais resistentes ao perdão. E qual é a importância para você e para todos os adolescentes hoje entenderem que vocês não precisam armar o coração? Os adultos vão colocando muita armadura. Vocês podem decidir hoje na vida de vocês aplicar tudo isso que a gente estudou, aplicar essa liberdade, essa leveza que você explicou aqui, no ser, no viver. Hoje é o dia de vocês decidirem isso. Você quer ver? Eu tenho uma história. Eu conversei com uma pessoa que me contou umas coisas assim terríveis, de muita injustiça que ela viveu. Eu senti assim, me solidarizei com ela, ouvi, escutei. Eu pensei que tivesse acontecido ontem, na semana passada. Ela lembrou de mim. Fazia 30 anos. Foi uma decisão que, quando ela era novinha, ela tomou muito errada. Ela guardou aquele mal para ela. Sabe, às vezes a gente se aborrece com coisas e a gente não pode alimentá-las. É isso que a gente está falando, não é? A gente tem que se libertar delas. Mas ela, ainda muito nova, ela decidiu, fez uma escolha errada. Ela alimentou aquela injustiça que fizeram com ela e viveu aquele monstro todos os dias. E quando você vive assim, você não consegue mais enxergar novas possibilidades. Eu acho que, na verdade, é exatamente o que eu estava falando no início. Exato. Você não está só machucando a pessoa que você até hoje não perdoou, mas sim você está machucando você todos os dias em lembrar disso. Exatamente. Você está enterrando a sua vida. E quando eu a vi assim, eu fiquei tão triste. Falei, minha querida,
Se liberte disso. É uma lição de vida para todos nós. E aí eu fico imaginando vocês novinhos. Se vocês já aprenderem isso hoje, o futuro de vocês, olha, vai abraçar vocês com muitas possibilidades. Eu acho também que às vezes você, na sua cabeça, você até perdoa a pessoa, mas você até hoje tá lembrando da mesma coisa que aconteceu. Lembra da cicatriz? A cicatriz para de doer depois. Se você realmente perdoou, vai parar de doer. Mas se você, na sua cabeça, se você continuar remoendo aquilo, vai continuar doendo você. Então, você tem que perdoar com o seu coração, você tem que sentir o perdão. Porque o caminho do perdão é um caminho lindo. E eu tenho certeza que quando você perdoar, você vai sentir coisas incríveis. Vai, porque o caminho do perdão é o caminho que Jesus ensinou. Por isso que a gente vai sentir coisas incríveis, por isso que a gente vai se sentir leve, porque a mão de Jesus atua no nosso ser, Jéssica. Então, quanto mais a gente buscar seguir os ensinamentos da palavra de Deus, mais a gente vai aprender sobre perdoar. Pode ser difícil? É difícil, mas ele vai tornando o caminho fácil. Quem você acha que tira a dor da cicatriz? Eu acho que Deus, quando você escolhe perdoar, Ele vai estar aqui com você. Exatamente, Ele vai transformando o nosso ser. E o que a gente vai desejar para eles, então, para a gente finalizar aqui? Que vocês consigam perdoar as pessoas e que o caminho do perdão vai ficando cada vez mais fácil. Que eles também busquem a palavra de Deus, né, Jéssica? Porque buscando a Jesus, Ele vai trabalhar essa nossa visão de perdão. Jéssica, tô muito feliz de ter feito esse vídeo com você, viu? Ela não é especial, ela é muito querida. Que coisa bonita, né? Eu espero que Jesus, eu desejo e oro para que Jesus abençoe muito a sua vida e que mais pra frente você possa sempre se lembrar desse dia que a gente estudou junto sobre o perdão e que isso seja um facilitador para você perdoar as pessoas que te fizerem mal no seu caminho. Combinado? Combinado. Ei! Tchau!